Boa noite a todos. Que todos e todas sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos nessa casa de oração. E também os que estão em casa, em seus lares. Meu boa noite. A palestra de hoje, emoções que adoecem, virtudes que curam. Com a nossa irmã Márcia. Hoje, os avisos normais da casa, os trabalhos que nós fizemos. Tem a biblioteca para empréstimos dos quem quiser ler, adquirir mais conhecimento. Evangelização infantil acontece ao mesmo horário que nós temos a palestra aqui. Temos o atendimento fraterno, que alguém que queira alguma palavra amiga, algum conselho, estudo dos livros dos Espíritos, após a palestra, aberto a todos. Quem quiser, fique à vontade. Bate-papo sobre o Espiritismo, na última quinta-feira de cada mês. Doações de materiais de higiene e limpeza. Projeto Todo Dia é Dia. Lar de Idosos Coração de Maria. A próxima palestra é dia 16/7. O tema será Os Trabalhadores da Última Hora, com o nosso amigo Valmor. A Laura vai vir fazer uma mensagem para nós. Boa noite, eu sou a Laura, E eu vim ler a mensagem. Deus está por trás da nossa vida, ou seja, sem que vejamos com os olhos, uma suprema inteligência e um infinito amor velam por nós incessantemente, hora a hora, instante a instante. No entanto, quase sempre preferimos duvidar disso e afugentar o lado positivo da vida. Teimamos em suspeitar que vamos para o vale negro, para a decadência, a morte. Necessitamos nos conscientizar de que Deus está conosco e de que Ele é bondade, justiça, beleza e alegria. Por isso, a vida serve para melhorias, para aprendizados, alegrias. Ela não ruma para o sinistro, o abismo, a escuridão. Com Deus tudo está seguro, em tranquilidade. E para você nada há de faltar. Tudo o que existe de bom, Deus colocou dentro de você. Reconheça isso e faça da sua vida um cântico de esperança e jamais um muro de lamentações. Espere com fé. Se na vida existem espinhos, subamos as mãos até as rosas. Obrigada. Vamos nos colocar mais à vontade e levar nosso pensamento ao nosso modelo de amor, bondade, caridade, a quem nós devemos nos espelhar, Jesus Cristo, que com sabedoria e amor nos ama infinitamente. Pedimos aos bons espíritos e ao Mestre Jesus e ao mentor desta casa permissão para que está e nos auxilie a compreensão da palestra, dando-nos a luz necessária. Que assim seja. Boa noite a todos.
Eu aqui novamente para conversar com vocês. Então hoje eu vou falar sobre emoções que adoecem e virtudes que curam. Não é de hoje que nós vivemos momentos turbulentos. A história da humanidade é marcada por momentos turbulentos. De tempos em tempos isso acontece. Nós vemos as situações emocionais, em especial, elas passam de graves para muito graves. Nós vemos em todos os lugares, no mundo inteiro, um aumento sem precedente de problemas mentais, problemas emocionais. O mundo nunca esteve tão adoecido emocionalmente como na atualidade. Kardec há muito nos adverte que isso aconteceria, que nós passaríamos por um momento de transição, que nós sairíamos de um planeta de provas e expiações e que se transformaria num mundo de regeneração. E que essa transição traria realmente grandes mudanças. Mudanças que aconteceriam no coração dos homens, né? E que obrigatoriamente passam pelo individual, por cada um de nós. O sinal dos tempos, ou o fim dos tempos que as pessoas se referem, não é necessariamente sobre terremotos destruidores, cataclismas. O fim dos tempos, a que Kardec se referia, que é o que ele chamou de loucura. Mas não a loucura que se desprende da realidade, que se desconecta da realidade. A loucura a que ele se refere é sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, aqueles que nos afastam do bem, das leis naturais, aquilo que nos afasta do objetivo pelo qual nós existimos aqui na Terra. E, infelizmente, muitos e muitos de nós não têm clareza do porquê vive. A gente vive porque vive. Vive porque trabalha, vive porque tem que ter dinheiro para comprar aquilo que precisa para viver. E a gente esquece que o maior objetivo que a gente tem aqui na Terra é a evolução do nosso espírito. O nosso planeta precisa ser curado, mas essa cura ela não vai vir de um lugar assim do espaço sideral, de uma divindade. Essa cura vai vir de cada um de nós, de cada pessoa, de cada mente, de cada coração. Nós temos que cuidar da pequena ansiedade, da grande depressão, das nossas dúvidas, das nossas tristezas, das nossas angústias, do egoísmo e de tudo aquilo que nos coloca numa faixa vibratória de adoecimento. E é por essa razão que nós precisamos urgentemente ressignificar as nossas emoções. Porque nenhuma emoção é negativa, né? As emoções, ou a parte ruim das emoções, ela sempre vai existir. Porque nós sempre vamos sentir medo, nós sempre vamos sentir ansiedade, melancolia, depressão. No estágio evolutivo que nós vivemos, essas emoções elas são necessárias. E nós precisamos aprender a olhar para isso de uma forma diferente, compreendendo o que estamos sentindo e aceitando essas emoções ditas negativas como elementos que vêm para que nós possamos mudar os nossos pensamentos, a nossa percepção da vida, a nossa visão de mundo e nos modificarmos verdadeiramente. Nós somos criados simples e ignorantes e vamos evoluindo, até que a gente possa ser dotados do livre-arbítrio. E aí então nós vamos desenvolvendo o raciocínio, o entendimento para discernir o que é adequado do que não é, o que me escraviza nos níveis mais baixos de vibração e aquilo que me eleva, que me leva além e me tira do adoecimento. A gente ouve muito falar sobre o poder das emoções, né? Hoje em dia é moderno falar sobre isso. Existem pessoas que afirmam categoricamente que toda doença é emocional. Ou, se você adoeceu, é porque você não soube controlar os seus sentimentos. Mas essas ideias, elas não encontram um respaldo na ciência e menos ainda na doutrina espírita.
uma vez que nem toda doença nasce das emoções. Existem doenças de origem genética, infecciosa, autoimune, degenerativa, traumática, tantas causas biológicas para doenças. Pessoas equilibradas emocionalmente também adoecem. E pessoas emocionalmente desorganizadas muitas vezes permanecem com a saúde física ok. Sob a ótica espírita, nós compreendemos também que algumas enfermidades elas fazem parte da programação reencarnatória e elas constituem oportunidade de aprendizado, de resgate, de desenvolvimento de virtudes e de crescimento espiritual. Então, nem toda dor é uma consequência de um erro. Muitas vezes ela é só um instrumento para a nossa evolução. E por isso é muito importante que a gente preste atenção e evite um dos maiores equívocos quando nós falamos sobre saúde espiritual, que é culpar quem está doente. A culpa pesa, a culpa isola, acrescenta mais sofrimento a uma pessoa que já enfrenta dificuldades. Então, quando a gente vê a pessoa com uma depressão e a gente diz assim, mas você tem que se ajudar, mas você tem que reagir. A gente está colocando nela uma responsabilidade, ela não consegue, ela não tem culpa daquilo. Então, medo, tristeza, frustração, raiva são emoções humanas. Jesus também chorou diante do túmulo de Lázaro, ou seja, ele também ficou triste. Ele sentia compaixão pelas multidões. Ele também mostrou indignação. E as emoções, elas não são nem de longe inimigas da nossa saúde. O problema surge justamente quando elas deixam de ser uma resposta natural a uma situação e passam a ser um estado permanente da alma. A tristeza, quando ela não encontra espaço para ser elaborada, ela pode se transformar em desesperança. A raiva que não é compreendida pode se converter em ressentimento. A culpa alimentada indefinidamente impede o recomeço. E é essa persistência, esse cultivo contínuo de pensamentos e sentimentos destrutivos que exerce influência sobre todo o nosso organismo. O pensamento, ele gera emoções. As emoções modificam o nosso campo íntimo. O perispírito registra essas vibrações. O corpo físico, que é intimamente, profundamente ligado ao perispírito, reflete muitas vezes o estado de equilíbrio ou de desequilíbrio. Portanto, a questão não é evitar sentir as emoções difíceis. Isso seria impossível. A verdadeira pergunta é: o que eu faço com aquilo que eu sinto? Eu guardo mágoa durante anos ou eu busco perdão? Eu transformo culpa em arrependimento e reparação ou eu fico presa ao passado? Eu alimento medo ou eu fortaleço a confiança em Deus? Cada uma dessas respostas molda pouco a pouco o nosso mundo interior. A reforma íntima proposta pela doutrina espírita, ela não consiste em reprimir essas emoções, mas sim em educá-las. Não se trata de fingir serenidade, mas de aprender a transformar sentimentos que nos adoecem em virtudes que nos libertam. Porque nós somos espírito, mente e corpo. Uma das maiores contribuições da doutrina espírita para compreendermos saúde é justamente mostrar que o ser humano não é apenas biológico. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito, que utiliza temporariamente um corpo físico para que tenhamos a experiência aqui na Terra. E entre o corpo e o espírito existe um elemento de ligação, que é o perispírito, que é definido por Allan Kardec como um envoltório semimaterial do espírito, por meio do qual o espírito atua sobre o corpo e recebe as impressões do mundo material. Nós não somos três partes separadas, espírito, mente e corpo funcionando de maneira independente. Nós somos um único ser. Tudo é interligado. Então, o que acontece no espírito repercute na mente.
O que acontece na mente repercute nas emoções. As emoções repercutem no corpo. E o que acontece no corpo também influencia o nosso estado emocional e espiritual. É um movimento contínuo. Emmanuel afirma: o pensamento é força criadora. E isso significa que o pensamento é uma energia que constrói, fortalece ou também que desgasta a nossa vida interior. Antes de existir a palavra, houve um pensamento. Antes de uma atitude, houve um pensamento. Antes de uma emoção surgir, houve uma interpretação da realidade. Imagine duas pessoas que recebem uma mesma notícia. Uma pode entender aquela notícia como um grande desafio. A outra interpreta a mesma notícia como uma grande tragédia. O fato é o mesmo, o pensamento é que muda. E os nossos sentimentos, eles não surgem do nada. Eles são alimentados pela forma como nós enfrentamos a vida. Se nós cultivamos sentimentos de medo, o organismo responde com tensão. Quando alimentamos ressentimento, o corpo permanece em estado de defesa. Se vivemos imaginando catástrofes, o cérebro funciona como se o perigo estivesse sempre ali, pronto para atacar. Por outro lado, os pensamentos de esperança favorecem a serenidade dos pensamentos, de confiança, reduzem a ansiedade. E mais uma vez, não significa negar problemas, significa escolher a maneira como nós iremos enfrentá-los. A ciência nos diz isso. As emoções alteram sim o nosso organismo. Emoções intensas provocam alterações reais no nosso corpo. Por exemplo, o medo faz o coração acelerar. Com vergonha, ficamos com o rosto vermelho. A ansiedade pode fazer o estômago se contrair. Ou seja, o corpo escuta aquilo que a mente experimenta. E isso faz parte da vida. São situações normais e esperadas, mas elas são passageiras. O problema começa quando isso vira permanente. Se você vive anos alimentando ódio, medo, culpa e ansiedade, permanece submetendo o seu organismo aos mesmos mecanismos de defesa. E com o tempo, esse desgaste pode sim favorecer desequilíbrios físicos, emocionais, relacionais. Não porque a emoção seja a única causa, mas sim por influenciar profundamente o funcionamento do organismo. O perispírito, ele funciona como um espelho da nossa vida íntima. Nele ficam registrados as nossas conquistas, as nossas tendências, os nossos hábitos emocionais e morais. Quando nós alimentamos continuamente sentimentos elevados, nós fortalecemos esse campo. Quando permanecemos presos a sentimentos ruins, vai repercutir no nosso corpo. Porque o corpo sempre responde. Ele é um extraordinário instrumento do espírito. Ele responde tanto às necessidades biológicas quanto às influências da nossa vida psíquica e espiritual. Portanto, eu não tenho dúvida que cuidar de saúde é também cuidar da qualidade dos nossos pensamentos. Cuidar do que escolhemos alimentar diariamente, cuidar das conversas que cultivamos, das leituras que fazemos, do ambiente em que nos colocamos, do perdão que adiamos, cuidar da gratidão que esquecemos. É como uma nascente de água. Se a fonte é limpa, a água percorre todo o rio com pureza. Se a nascente está contaminada, toda a corrente será afetada. Nosso pensamento é como a nascente. As emoções são o rio, o perispírito é o leito por onde a água percorre. O corpo é a paisagem que recebe essa corrente. Por isso, a proposta do Evangelho nunca foi apenas mudar comportamentos externos. Jesus sempre começou pela fonte. Ele disse: porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração.
A transformação duradoura não acontece apenas quando nós mudamos o que fazemos, mas quando nós renovamos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e cultivamos no nosso mundo íntimo. E é dessa renovação que nascem as virtudes que são capazes de favorecer a verdadeira saúde integral. Muitos acreditam que ser uma pessoa espiritualizada e equilibrada significa nunca sentir raiva, nunca ficar triste, nunca se decepcionar, nunca ter medo. Isso não é verdade. As emoções fazem parte da nossa natureza. Elas são igual os alertas do painel do carro. Sabe quando acende uma luz? Não é a luz o problema, certo? A luz está apenas sinalizando que tem algo que precisa de atenção. E esse é o papel das nossas emoções. A tristeza, por exemplo, ela sinaliza de que nós perdemos algo importante. A ansiedade nos faz perceber que estamos diante do desconhecido. A raiva revela que algo passou dos limites. Nenhuma emoção por si só é defeito. O problema é quando nós deixamos de escutá-las e passamos a morar dentro delas. Porque tem uma diferença brutal entre você sentir raiva e você ser governado por ela. E são muitas as emoções que podem nos adoecer. O ressentimento é uma delas. Cultivar ressentimento é como beber veneno e esperar que o outro morra. É assistir o mesmo filme todos os dias. É reviver a mesma conversa. É continuar discutindo com alguém que nem lembra mais o que aconteceu. O ressentimento ele cria uma prisão bem curiosa. Nós achamos que estamos prendendo o outro no nosso ressentimento, mas na verdade somos nós que permanecemos presos a um passado. Quem feriu vive normalmente e quem continua sofrendo somos nós. Jesus ensina: reconcilia-te depressa com o teu adversário. Não porque o adversário mereça, mas porque você merece ter paz. A mágoa. A mágoa é uma ferida que não encontra repouso. Toda ferida precisa de tempo para curar, mas ela precisa que não seja tirada a casquinha. Tem pessoas que contam uma história que aconteceu há 20 anos com a mesma emoção do dia em que aquilo aconteceu. A voz muda, os olhos enchem de lágrima, o coração acelera. O fato passou, mas a emoção ficou. E quem vive no passado deixa de construir o presente. Não se trata de esquecer, mas de parar de sangrar. A culpa. Essa é o passado que sequestra o futuro. A culpa, às vezes, ela se disfarça de virtude, sabiam? Se eu continuo sofrendo, me culpando pelo que eu fiz, é porque eu tenho consciência. Mas a culpa improdutiva não transforma ninguém, ela apenas paralisa. O Evangelho não apresenta a culpa como caminho de crescimento. Ele mostra 3 etapas da culpa: reconhecer que errei, arrepender-me e reparar. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele negou Jesus, chorou, levantou-se e transformou-se. E construiu uma história nova. Ao contrário de Judas, que permaneceu agarrado à culpa. Os dois cometeram o mesmo erro. A diferença foi o que cada um fez depois do erro. A culpa diz: você acabou. O amor de Deus diz: levante-se. O medo. Morrer muitas vezes antes da morte chegar. O medo ele é necessário, ele nos protege. Se não fosse o medo, nós nos colocaríamos em risco constantemente. Mas há medos que aprisionam. O medo de errar, o medo de envelhecer, o medo da opinião dos outros, o medo do futuro. Jesus repetia: não temais. Mas ele dizia isso não porque não haveriam problemas, e sim porque a confiança em Deus precisa ser maior do que a imaginação de tragédias. A ansiedade muitas vezes é a tentativa de controlar um amanhã que ainda pertence a Deus. A inveja. A inveja é quando a felicidade do outro vira sofrimento próprio.
E talvez essa seja a mais silenciosa dessas emoções que nos adoecem. Poucos admitem que sentem inveja. Ela aparece de formas discretas, quando o sucesso do outro incomoda, quando a alegria alheia parece uma injustiça, quando a gente pensa, por que ele e não eu? A inveja, ela faz uma coisa bem cruel, ela impede a gratidão. Porque sempre tem um jardim mais bonito, sempre tem alguém mais inteligente, mais rico. O orgulho, a doença, acho que essa é uma das mais difíceis de reconhecer. Talvez seja a emoção moral mais perigosa, porque raramente ele se apresenta com o nome verdadeiro, não é verdade? O orgulho, ele tem muitos disfarces, ele diz assim, eu não preciso de ajuda, eu tenho razão, eu sou assim mesmo. O orgulhoso sofre, mas ele não pede perdão. Por isso, Jesus escolheu a humildade como fundamento do reino de Deus. A humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si, é compreender que não crescemos sozinhos. Talvez, enquanto eu fui falando sobre essas emoções, cada um de nós aqui tenha identificado uma que fala mais alto no coração. Nós não precisamos ter medo de sentir essas emoções. Deus não nos pede perfeição, Ele nos pede disposição para mudar. Porque, afinal de contas, nenhuma emoção negativa é maior do que a nossa capacidade de transformação, não é mesmo? Jesus nunca apontou uma enfermidade da alma sem oferecer um caminho de cura. E esse caminho recebe um nome muito simples, mas extremamente profundo, que é virtude. Mas e o que é uma virtude? Virtude não é um comportamento bonito para impressionar as pessoas. Não é fingir serenidade nem esconder os problemas, os sentimentos. Virtude é conquista interior. Ela não elimina os problemas imediatamente, mas transforma quem enfrenta os problemas. Uma das grandes virtudes que nós podemos ter é o perdão. Há quem diga, mas isso que ele me fez é imperdoável. Só que o perdão, ele não depende da gravidade da ofensa. Ele depende da decisão de quem não quer mais permanecer prisioneiro da ofensa. A gratidão. Quem pratica a gratidão percebe que ao lado das dificuldades ou daquilo que falta, continuam existindo muitos motivos para agradecer. Emmanuel afirma que a gratidão é uma das maiores fontes de alegria do espírito, porque ensina a reconhecer a presença constante da providência divina, mesmo quando os acontecimentos não correspondem aos nossos desejos. A humildade, a virtude mais revolucionária do Evangelho, porque a humildade, ela destrói o orgulho sem destruir a autoestima. Ser humilde não é se sentir menor ou inferior, nem aceitar humilhações. Ser humilde é reconhecer a própria verdade, é reconhecer talentos sem arrogância, é reconhecer limitações sem vergonha. É saber dizer eu não sei, eu errei, você tinha razão. E poucas frases têm tanta grandeza espiritual quanto essas. O orgulho prefere perder pessoas a perder uma discussão. A humildade prefere preservar o amor de Deus e nos permite aprender. A paciência. Quanta impaciência nós vivemos atualmente, não é? Nós vivemos a era do imediato. Respostas, resultados, mudanças, tudo tem que ser rápido. A internet tem que ser rápido, tudo tem que ser rápido. Mas Deus raramente trabalha na velocidade da nossa ansiedade. A natureza nos ensina. Uma árvore não dá frutos no dia em que é plantada. Nenhuma criança nasce adulta, nenhum espírito evolui em um só dia. Paciência é perseverança, é não abandonar processos importantes antes da colheita. A esperança, grande virtude. Ter esperança é continuar caminhando, mesmo quando ainda não dá para ver o fim da estrada. É confiar que Deus continua ali conosco, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Quantas vezes nós olhamos para trás
e percebemos que acontecimentos que pareciam tragédias nos abriram portas que nós jamais imaginaríamos. Naquele momento nós não entendíamos, mas Jesus estava nos dizendo: levanta, anda, vai. A caridade. Joana de Ângeles afirma que o amor é a terapia profunda da alma. Quando nós estamos excessivamente centrados em nós mesmos, nossos problemas parecem gigantes. Mas quando nós começamos a servir, nós percebemos que o amor é a energia que mais aproxima o espírito das leis divinas. Quanto mais amamos, mais saímos da prisão do ego. Virtudes são sementes de renovação. A reforma íntima ela acontece quando nós reagimos um pouco melhor a cada situação. É uma construção diária. Hoje eu consigo agir e consigo praticar o perdão. Amanhã eu consigo praticar a minha paciência. Depois um pouco mais de humildade. E pouco a pouco o espírito vai substituindo o que adoecia por aquilo que fortalece. O Evangelho nos apresenta um Jesus profundamente humano em suas emoções e absolutamente divino na maneira de administrar as suas emoções. Ele jamais foi indiferente, muito pelo contrário, ele sentia intensamente e ele permitia que a dor do outro tocasse o seu coração. Mas ele não se deixava dominar pela ira, por exemplo. Ele utilizava a energia da indignação para defender os valores, sem ficar por semanas alimentando um rancor. A emoção cumpria a função e ia embora. E diante de tudo isso surge uma pergunta inevitável. Como é que começa isso, esse caminho para as virtudes? Porque ouvir uma palestra é muito fácil, né? Difícil é viver aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estudamos, colocar em ação. E não tem fórmula mágica, né? Mas tem caminhos. Existem instrumentos ou exercícios diários que educam o espírito. E esses caminhos passam por criar hábitos espirituais. Um deles é o hábito da oração. A oração ela não serve para convencer Deus a mudar as circunstâncias. Eu acho que a maior função da oração é mudar quem está orando. A oração diminui o ruído interior, organiza os pensamentos, ela abre espaço para a inspiração. Ela não informa a Deus sobre os nossos problemas, ela nos lembra de que nós não estamos sozinhos. O Evangelho no lar, um hábito muito importante. O Evangelho no lar, ele transforma o ambiente, cria uma cultura espiritual na família, é uma pausa semanal para lembrar quem somos. Educa os sentimentos, purifica o ambiente, pacifica o ambiente, desculpe. O passe fortalece, auxilia, harmoniza, convida à mudança interior. O estudar a doutrina espírita educa a nossa inteligência. E uma inteligência esclarecida sofre bem menos. O autoconhecimento, conhecer-se exige coragem. E sem autoconhecimento não existe reforma íntima. Ninguém muda aquilo que não reconhece. A vigilância dos pensamentos. Jesus disse, vigiai e orai. Primeiro a vigilância. Porque toda emoção começa com um pensamento. E nem todo pensamento que chega merece ficar. E o trabalho no bem. Agora imaginem uma cena. 2 viajantes recebem uma mochila exatamente igual. Ela está vazia, porém ao longo da vida, cada decepção coloca uma pedra dentro dessas mochilas. Uma traição, um medo, um orgulho ferido, uma injustiça. A mochila vai ficando pesada. Os 2 sentem o mesmo peso, porém, um deles toma uma decisão. E todos os dias antes de dormir, ele tira uma pedra. Um dia ele retira a pedra de uma mágoa, no outro dia uma impaciência, no outro dia uma do orgulho. Há dias que ele não consegue tirar nenhum. Mas ele também não coloca novas pedras lá dentro. O outro viajante faz diferente. Ele acredita e espera verdadeiramente que um dia alguém vai vir e retirar as pedras para ele. Ele espera que o tempo resolva,
que o outro peça desculpa, que Deus faça um milagre, sem que ele precise mudar. O tempo passa. O primeiro caminha cada dia mais leve, o outro quase não consegue mais caminhar. As pedras eram as mesmas, a diferença não estava na mochila, estava nas escolhas. E talvez hoje Deus tenha trazido cada um que aqui está para lembrar que é a hora de começar a tirar pedras da mochila. Talvez Ele, Deus, queira te mostrar que algumas das pedras só você pode soltar. Mágoas, ressentimentos, culpas que já cumpriram o seu papel. Orgulho que impede um abraço, medo que impede um passo. É preciso começar. Basta que uma delas seja colocada aos pés de Jesus. Como diz Emmanuel, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E eu gostaria de concluir deixando uma pergunta, não para ser respondida em voz alta, e sim no silêncio da consciência de cada um. Quando saírem daqui, qual será a primeira pedra que você vai decidir tirar da sua mochila? Porque no fundo é isso que Deus espera de nós. Não que voltemos para casa perfeitos, mas que voltemos diferentes. Muito obrigada, que assim seja. Vamos nos colocar novamente à vontade e com fé e amorosidade agradecemos a oportunidade de estar aqui, de receber os esclarecimentos desta noite e o amor do Pai e a luz dos bons espíritos. Agradecemos. Que assim seja. Que assim seja. Agora, quem quiser ir em paz,